Outro aspecto importante, né, dos refugiados que impacta demais é a questão psicológica, né? Inclusive, para falar, né, como é que fica a saúde mental dos refugiados, a gente vai conversar agora com a psicóloga da organização Médicos Sem Fronteiras, Júlia Bart. Júlia, obrigada por falar com a gente, muito boa tarde. A gente tenta imaginar, mas é muito difícil, né? Como que fica a cabeça de uma pessoa que passou ou está passando por uma guerra, que sai do seu país, né? Aqueles que deixam o país, no caso dos refugiados, que deixam o seu país, deixam toda a sua vida para trás e enfrentam ali várias adversidades, né? Como falta de comida, os seus filhos, para aqueles que têm filhos, chorando. E tem que atravessar o país e não tem mais perspectiva, né, do que vai acontecer no dia seguinte, no outro dia. Como é que lidar com isso, né? Qual o impacto disso na vida deles? Boa tarde de novo. Boa tarde. Bom, é bastante complexa a questão do refugiado, né, dessas migrações forçadas, porque ao mesmo tempo que ela tem que elaborar aquilo que ela deixou para trás, ela precisa também saber o que ela vai fazer dali para frente. E é uma incertidão muito grande. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é justamente como essa pessoa pode ser acolhida, o que ela precisa naquele momento, né? Entender aí alguns fatores que já vêm com ela para que possa ter o apoio necessário. É realmente um momento aí bastante urgente de atenção, justamente para evitar que ela desenvolva outras questões aí que afetam a sua saúde mental. Qual é o problema de saúde mental mais comum em vítimas de guerra? A gente vai encontrar ansiedade, né, depressão, vamos encontrar também, se não houver um primeiro atendimento, um primeiro cuidado, o que se chama de estresse pós-traumático, né, justamente porque a pessoa não teve aquele cuidado inicial. Então, ela vai ter questões aí ligadas a problemas com sono, né, problemas de alimentação, e quando eu falo alimentação é porque é uma questão com o apetite, né? Eu tive uma experiência quando eu trabalhei no Congo, que foi perguntado, você tem problemas de apetite? A pessoa falava, quando tem comida eu não tenho. Então a gente tem que tomar cuidado para separar um pouco as coisas. Então as primeiras coisas aí que vão afetar essa pessoa é justamente essa dor pela perda daquilo que ela deixou para trás, e também por conta das pessoas, né, das separações. As crianças vão ficar especialmente afetadas. A gente está tendo aí uma situação de refúgio bastante peculiar, que são maioria mulheres e crianças, porque os homens estão sendo obrigados a ficar na Ucrânia. Então as mulheres também sofrem aí esse medo por conta da sua própria vulnerabilidade, né? Questões aí relacionadas a assédio, a violência sexual também. Então, uma série de questões aí que estão aí por trás desse movimento migratório, que não é só sair de um lugar e ir para o outro, é tudo que ela vai passando nesse percurso também. Agora, Júlia, no momento em que as pessoas estão deixando o país ou fugindo da guerra, tem algum mecanismo né, que eu imagino que possa ter, que a pessoa pensa na fuga, né? Ela deixa de pensar na situação atual, né? Ela pensa assim, nossa, preciso sair do país, preciso sobreviver, né? Uma coisa de instinto mesmo. E aí depois que cai a ficha de tudo que está acontecendo? Sim, exatamente. É um mecanismo de sobrevivência, né? Então a pessoa naquele momento ela está preocupada em chegar no lugar, ela está preocupada em ter comida, em ter água, em estar com o físico em condições para poder andar. Então uma coisa que acontece muito nesses movimentos é uma certa rede de apoio entre as pessoas que estão fugindo. Isso é fundamental, inclusive, para a sobrevivência, né? Esses recursos externos, que é o que a gente vai chamar, né? Os apoios que vão tendo, são fundamentais. Quando ela chega no lugar, é por isso que é importante ter um apoio psicológico, um apoio para essa pessoa, porque aí é que ela vai se dar conta de tudo o que aconteceu. É aí que vem realmente essa carga, né, de lembranças. Ela se dá conta que ela está num lugar que não é dela, uma língua que não é dela, pessoas que ela não conhece. Ela começa realmente a pensar aquilo que ela deixou para trás, e agora, né? Esse e agora realmente vai
afetar aquele momento, e é por isso aí, mais uma vez, né, que a questão do apoio é fundamental, né? Quando a gente fala qual que é o melhor tratamento para essas pessoas, o melhor tratamento é tratá-las bem, né? Devolver a dignidade, ver quais são as primeiras necessidades dela e ver onde que ela pode ser encaminhada, porque é como se a pessoa estivesse realmente perdida. Então, esse apoio serve um pouco como um mapa para que essa pessoa saiba se direcionar e saiba se restabelecer e saber o que eu vou fazer a partir de agora. Júlia, foi bom você pontuar a questão do Congo, a sua experiência lá. Eu tenho conversado aqui no Live CNN com muitos especialistas e pontuado isso, como é diferente o refugiado da Ucrânia a refugiados de países do Oriente Médio ou da África. Quais as diferenças no campo da psicologia que você pode trazer para a gente que há nesses dois grupos de refugiados que os dois sofrem? Em primeiro lugar, eu vou dizer que não há diferenças. A dor, ela é a mesma. Quem faz a diferença somos nós que recebemos essas pessoas, né? A gente vê muito isso, inclusive é um debate, né, nessa situação da Ucrânia, né? Os fluxos migratórios na Europa já acontecem há muitos anos, a gente vê os dramas do que acontece das pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo, com muitas mortes, inclusive. Então, a diferença é a maneira como essas pessoas são tratadas, né? Como essas pessoas são recebidas, né? No meu trabalho, eu faço um trabalho aqui no Brasil também, uma das principais queixas, por exemplo, dos imigrantes que vêm do continente africano é o racismo. Então, esse lugar que recebe essas pessoas já tem uma estrutura que a gente vai chamar de um laço social doente, que vai afetar a maneira como essas pessoas são recebidas, e é lógico que isso vai causar mais sofrimento, né? Sofrimento mental, que eu vou falar especificamente, né? Toda pessoa que sai do seu lugar, ela tem uma ruptura com a sua cultura, com a sua língua, com o que é dela, com o que fala o que é dela. E é isso que a gente precisa ver. Quanto mais distância a gente fizer, mais difícil vai ser para essa pessoa se sentir melhor no lugar onde ela chega. Agora, Júlia, só para a gente encerrar, em relação às crianças, né, pequenas, elas percebem que estão vivendo ali num mundo completamente diferente, estão longe das suas casas. Como orientar essas crianças, né? Qual que é o impacto que isso pode ter na vida adulta, na adolescência, enfim? A criança isso vai depender muito da idade da criança, né? Uma criança muito pequena, ela não vai ter muita noção dessa perda, ela vai sentir a separação, né? Mas ela não vai entender muito bem o que é morte, o que é uma pessoa nunca mais voltar. Uma criança maior, ela já vai entender, um adolescente. O mais importante é que essa criança ela tenha uma estrutura afetiva, principalmente, de apoio, né? A gente tem aí estudos que mostram que crianças pequenas que tiveram o afeto, o abraço, o cuidado, elas tiveram maior possibilidade de sobrevivência de uma guerra do que uma criança que foi apenas colocada junto ali com outras crianças sem um olhar. As crianças precisam ser vistas, né? Então, um fato importante também é incluir essa criança na reconstrução daquele novo mundo dela, crianças e adolescentes, né? O que a gente pode fazer aqui para ajudar a criança a ir se integrando nesse movimento também, né? Então, isso obviamente vai depender aí da estrutura que essa criança tem, e a gente faz isso com muito cuidado, justamente para evitar que essa criança, quando cresça, não desenvolva algum outro tipo de questão aí relacionada à saúde mental, um trauma, né, que está relacionado justamente por algo que não foi cuidado quando ela estava realmente vivendo aquela situação. Júlia Bart, psicóloga do Médicos Sem Fronteiras, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Eu que agradeço.